Bom, então, sejam todos bem-vindos. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, muitos amigos, alunos e terapeutas já formados já há um tempo, né? Hoje, nesse bate-papo, nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios, né, que nós, terapeutas ayurvédicos, enfrentamos aqui no Brasil. E chamei o Dr. Gaurav, né, que ele tem auxiliado muito os terapeutas no Brasil e no mundo todo também, né? Esse é um trabalho que ele tem feito, que eu tenho feito também, e essa é a chamada para o nosso bate-papo de hoje, tá? Eu vou compartilhar algumas coisas que eu escrevi, né, numa apresentação, e à medida que vocês forem tendo alguns questionamentos, se vocês já tiverem questionamentos e quiserem colocar, ou se quiserem colocar depois ali no chat, tá? Ou no final a gente também vai trocar uma ideia. Vocês podem ir colocando, tá? Para a gente ir conversando a respeito, né, de como que a gente pode ir cada vez mais evoluindo na nossa profissão de terapeuta ayurvédico, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês essa breve apresentação, só com algumas colocações importantes. Bom, acho que foi aí para vocês, né? Foi, né? Bom, quais são os desafios do terapeuta Ayurveda? Deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Ok. Bom, então, nós nos formamos aqui no Brasil, né, como terapeutas ayurvédicos, algo que é totalmente diferente de um Vaidya, né? Para quem não sabe, um Vaidya é um médico indiano, né, que se formou e fez o bacharelado em medicina ayurveda na Índia, né? Então, para que nós sejamos bem-sucedidos na nossa profissão aqui como terapeutas ayurvédicos, é necessário que a gente continue nossos estudos, aprofundando nossos estudos, seja com cursos de especialização, de diferentes pontos importantes do Ayurveda, né? Seja Kaya Chikitsa, seja Panchakarma, seja o que for, né? E também mentorias, né? Como esse trabalho que eu tenho feito, né? E essa proposta que a gente está fazendo agora com o Dr. Gaurav, tá? Para que a gente vá aprendendo direto com uma pessoa já que tem experiência, tá? Esse é um dos requisitos, né? Dos quatro pilares aí do tratamento, né, que é o terapeuta, o médico, o tratamento e o paciente, tá? Então, nos pilares do terapeuta é estudar com um médico que tenha já experiência, tá? Um outro ponto importante é sobre a nossa atuação profissional, né? Tem pessoas que escolhem atuar integralmente e tem pessoas que escolhem atuar parcialmente. O que que significa isso, né? Se você vai atuar parcialmente, você vai escolher algumas práticas do Ayurveda, né? Como, por exemplo, a Abhyanga, do Ashtanga, ou com as práticas de prevenção, tá? Da mesma forma, é necessário você ter um conhecimento profundo, tá? Porque se você faz um procedimento numa pessoa que está com ama, com alguma doença que é contraindicada esse procedimento, você pode trazer problemas para o seu paciente, tá? E, integralmente, é a gente trabalhar com todos os aspectos do Ayurveda, que envolvem prevenção, manutenção da saúde e tratamento de doenças, né? Ou Kaya Chikitsa, né? Que é a clínica interna.
Em ambos os casos, é necessário que a gente conheça profundamente dessa ciência, tá? Se a gente não conhece, a gente pode acabar errando e não tendo sucesso, né? Consequentemente, nossos pacientes não vão retornar e, enfim, a gente não vai ter uma carreira bem sucedida, tá? Então, esse é um outro ponto fundamental, né? Você se questionar se você vai atuar integralmente ou parcialmente. Estudando mais profundamente o Ayurveda, as doenças e outros aspectos, né? A gente tem algumas formas de aprofundar esse conhecimento. A principal de todas é através dos livros clássicos, o Charaka Samhita, Ashtanga Hridayam, Sushruta Samhita, dentre vários outros, tá? Uma coisa que eu aprendi com o Dr. Gaurav foi justamente aprender a estudar direto dos clássicos, né? Ele sempre me provocou, sempre me estimulou a estar estudando diretamente da fonte fidedigna do Ayurveda, que são os textos tradicionais. Uma vez que a gente aprende o conhecimento direto da fonte, né? Então a gente está aprendendo o Ayurveda de forma correta, tá? Um segundo ponto, né, para o aprofundamento dos estudos é com a ajuda de um professor, né, de um professor, como eu falei naquele ponto, naquele slide inicial, né, é muito importante um professor também que já tenha vivenciado, que tenha o conhecimento teórico e prático do assunto, tá? Além dos livros. Isso nos ajuda muito, tá? Isso nos dá um empurrão para frente de uma dimensão muito, muito grande, tá? Então, esses dois aspectos são extremamente fundamentais para a gente avançar na nossa prática clínica, tá? Um quarto ponto importante, como que o Ayurveda é visto hoje aqui no Brasil, tá? Ele ainda não é reconhecido, tá? A gente não é legalizado, nossa profissão não é legalizada, isso tem determinados prós e contras, tá? A profissão do nutricionista hoje, ele já tem a possibilidade de utilizar esse nome, né, de nutricionista Ayurveda como uma especialização, tá? E a gente tem também algo muito positivo, né, que está acontecendo no SUS, né, que essas práticas já estão sendo utilizadas, né, e desde a do final da década de 80, início da década de 90, né, o Ayurveda já tem sido manifestado no SUS, né? E isso aconteceu principalmente com a vinda do Maharishi Mahesh Yogi, que foi também meu mestre de meditação, e que fundou o Hospital de Medicina Alternativa de Goiânia, tá? Com esse intuito de trazer o Ayurveda para o SUS, tá? Então a gente precisa cada vez mais se fortalecer como uma comunidade de terapeutas e membros que querem que o Ayurveda cresça, se expanda e possa cada vez mais tomar o seu papel, né, o seu devido papel na sociedade, né, como uma prática de medicina e muito eficiente que ela é, né? Então a gente precisa se fortalecer, né, para que outras organizações elas possam se fortalecer e a gente continuar a propagar o Ayurveda, tá? Tá. Ok, então eu vou parar de compartilhar, depois eu continuo aqui, tá? Então eu queria perguntar a vocês, né? Se vocês têm alguma pergunta sobre isso que a gente falou, se vocês têm algum questionamento, se vocês passam por algum processo assim, alguma dificuldade, né? Qual é, digamos, essa dificuldade? Como que vocês têm enfrentado aí, né? Esses pontos que eu falei. Alguém quer comentar alguma coisa? Doutor Gaurav, se quiser também falar alguma coisa, fazer alguma colocação importante aqui, tá? Bom dia, Mário. Bom dia, doutor Garav. Bom dia, Bom dia. Fabiano.
Eu tenho uma dúvida. Hoje no Brasil, estão iniciando vários cursos de pós-graduação em Ayurveda. Eu não imagino como vai ser o cenário daqui a 5 anos, por exemplo, onde vai ter bastante gente com esse título de pós-graduado em Ayurveda. Como o doutor vê, qual que a diferença vai ser a gente estudar com tutores ou fazer um curso de pós-graduação? Quais seriam os benefícios de a gente estudar direto com um professor indiano, no caso como doutor, ou fazer uma pós-graduação? Perfeito, ótima pergunta. Você entendeu, Gaurav? Sim. Ok, Qual é a diferença nessa curso ou pós-graduação no Brasil ou Índia? Isso perfeito. é grande diferença, porque temos a essa curso do total, mais ou menos 8 anos de curso, entendeu? E no Brasil, quantos anos? Na verdade, a pós-graduação é 1 ano, mas a minha pergunta não é a diferença entre a Índia e o Brasil, mas sim o que a gente poderia aprender nesse tempo de mentoria, o que traria para nós assim de horizonte profissional, Como na sua temos que visão. dar tratamento para paciente certamente, entendeu? Com sucesso. Como temos que dar a tratamento com resultados positivos, entendeu? Mas quando eu viajei há mais ou menos sete vezes para o Brasil, eu já observei, não só para o Brasil, mas outro país também. É uma observação que falta de confiança do profissionais de aida. Por quê? Falta de confiança durante consulta com o paciente. O que você acha? Por que falta de confiança? Por falta de experiência. Não. Confiança sempre depende sobre preparação, entendeu? Se você falta de preparação, você sempre vai sofrer com confiança, entendeu? Então, como você preparar? Como chama? Quando você preparar seu conhecimento diretamente com Samhita, essa é a grande diferença. E não só, eu sei muitas pessoas que têm muito bom conhecimento de Samhita, mas eles não sabem como usa esse conhecimento para tratar a pessoas. Só sabe onde é referência e qual Samhita fala, que Samhita fala, mas não sabe como usa esse tipo de conhecimento quando o paciente sentado na frente, na sua sala. Entendeu? Essa é muito importante. Como fazer Darshana Pariksha, Sparshana Pariksha e Prashna Pariksha. Porque Perfeito. não sabe porque, segundo a Ayurveda tem três principais muito importantes, sabe qual? Três principais. Qual? Gaurav, Não só para essa pergunta para todos. Se então, você aprender cada principais, só três principais. Primeiro, segundo, terceiro. Acabou. Ayurveda. Com clínica. então deixa eu só fazer um comentário, Gaurav. Deixa eu só fazer um comentário. Tá vendo só, gente? É muito importante, né, a gente entender que um médico que estudou na Índia, que fez, né, como ele comentou, um curso de bacharelado, que pode ser 5 a 8 anos, né, é diferente de uma pós-graduação ou um curso que é feito aqui, tem um conteúdo muito pequeno, tá? E uma outra coisa muito importante,
tá? Como ele falou, é a gente ter o preparo. E ele faz essa menção aos samhitas, né? Que é importante que você conheça os samhitas e como extrair o conhecimento dali para ser aplicado na sua prática clínica, tá? Porque isso também é uma outra diferença de uma pessoa que estuda os Samhitas, tem uma prática, né? Teve professores também que vêm dessa tradição e podem fazer essa conexão direta, né, com o que está acontecendo ali no caso do seu paciente e com o que está nos Samhitas, né? Uma das coisas que eu aprendi com o Gaurav foi justamente isso. Ele sempre me provocou de estar olhando. Eu perguntava dúvidas para ele. Ele falava assim: olha, pesquisa lá no livro tal, nós temos Hridaya, capítulo tal, sutra tal. A sua resposta está lá, né? Porque muitas vezes a gente quer uma resposta pronta, né? E a gente precisa aprender a pensar. Um bom professor vai fazer você aprender a pensar e não te dar respostas prontas, tá? Ok. Então, Como alguém... chama? Brasileiros gostam de ready to eat. Como chama? Ready to eat. Pronta para comer. Exatamente, foi isso que eu falei para eles, né? Sobre a Ayurveda eu falando. Deixa eu só ler aqui alguns comentários, tá? Que o pessoal... Ah, Enquanto isso, gente, se vocês se quiserem escrever o que ele perguntou dos 3 princípios, né, fundamentais que o Ayurveda tem, né, escreverem aqui, vocês podem escrever também, tá? Ele fez essa pergunta, né? Quais são os 3 princípios do Ayurveda, tá? Deixa eu ler a pergunta da Manuela aqui, tá? Ela perguntou: meu maior desafio é ter uma parceria com um médico ayurvédico para aprofundar meus atendimentos. Então, Manuela, esse é o momento, tá? Justamente isso que a gente está propondo, tá? Com a mentoria. Eu já vou falar da mentoria com o Dr. Gaurav, tá? O que foi, para mim, muito importante. Eu sou terapeuta Ayurveda, né? Estudei, fiz minha formação em 2011, 2012. Conheci o Dr. Gaurav em 2015 e desde então tenho estudado com ele. Estive na Índia, na clínica dele, e a partir daí a minha prática mudou muito. Realmente, de fato, é muito importante a gente ter esse contato, tá? A Amanda tá falando aqui, minha dificuldade também é não ter suporte de uma pessoa com mais experiência para enfrentar os desafios no tratamento com os pacientes. Os casos são muito complexos, muito pertinente, Amanda. A gente vai enfrentar casos muito complexos, muito difíceis de tratar, tá? E isso, de fato, é o que vai acontecer. A gente muitas vezes acha que você só vai lidar com pessoas que querem prevenir doenças, né? Fazer um tratamento de rotina diária, pilares do Ayurveda. Isso não vai acontecer. As pessoas buscam a Ayurveda como a última esperança no tratamento de doenças, porque elas já tentaram todas as abordagens da medicina, não tiveram sucesso, e aí vão saber que tem uma medicina lá chamada Ayurveda, que vem lá da Índia, e que algumas pessoas ficaram curadas com ela. Elas vão buscar o tratamento, respostas e tratamento ali nessa medicina. Acontece, infelizmente, é assim. E eu estou falando isso da minha visão prática, pessoal, com o que eu vejo na minha clínica, todo dia. São casos muito complicados e você precisa estar preparado para isso, você precisa estar pronto para tratar de doenças. Se você não está pronto, pelo menos que você tenha a quem recorrer. Porque se você erra, se você não consegue ter sucesso, o que vai acontecer? Você perde o paciente. E perdendo o entendi. paciente, ele não vai te recomendar. Então, é uma bola de neve para o seu fracasso. Tá? Muito pertinente essa pergunta aqui, tá? E aí, exatamente, tem uma diferença entre você ter contato com alguém que está estudando, né, que tem esse conhecimento tradicional, com alguém que tem um conhecimento só daqui, né, com uma visão ocidental. É diferente, tá? A Manuela perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar para os participantes, tá?
A outra dificuldade é sair de um curso de formação e depois entrar no mercado de trabalho e a Ayurveda se tornar o nosso meio de vida. Não aprendemos nada de empreendedorismo, tá? De fato, não há essa abordagem, tá? E aí, enfim, isso é uma coisa que é necessário a gente desenvolver, tá? Quem sabe futuramente eu não ajudo vocês aí nesse sentido, quem sabe, tá? Mas não vou entrar muito em detalhe aqui porque não é o ponto, tá? Mas é um desafio grande, tá? É um desafio grande, sim. A gente precisa se posicionar no mercado, tá? A gente precisa ter uma boa relação com as nossas, hoje, principalmente com as nossas mídias sociais, né? Ou como que você se posiciona, né? Então, isso tudo vai te ajudar bastante, tá? Não é, eu digo que não é o mais importante, tá? Eu acho que o conhecimento e a divulgação boca a boca, né? Ou seja, os pacientes que vão até você e você consegue tratar de suas doenças, eles vão indicar para outros pacientes, tá? Esse também, na minha visão, no meu ponto de vista, é o seu principal cartão de visita, é o boca a boca, tá? Na minha experiência prática, pessoal, tá? A Raquel perguntou, não sei se entendi a pergunta, mas pensei nos 3 pilares. Aí ela está respondendo aqui, Gaurav, ela está respondendo. 3 pilares, não. 3 principais de Ayurveda. Não é essa a resposta certa. Ele falou os 3 princípios do Ayurveda, tá? Princípios, isso. Aí o Adriano falou aqui dieta, sono, estilo de vida Não, e não. também não. Essa é 3 pilares do Ayurveda. Nidra, Brahmacharya e Ahara. Não, 2 Dhatu Agni não. Tá. Se você quer sucesso no seu atendimento, vocês têm que saber, você tem que conhecimento de essas 3 principais de Ayurveda. Você sabe qual 3? Não? Eu vou falar. Reto, Hetu, Linga e Aushadha. Essa 3, primeiro você tem que saber qual é Hetu, significa causa da doença. Quando o paciente entra na sua sala e fala, eu tenho insônia desde muitos 20 anos. Mas você tem que não dar conselho, você tem que comer Brahmi todos os dias. Sem saber a causa, você tem que não dar conselho para pacientes. Segunda, Linga. Linga tem muitos significados. Aqui, Linga significa sintomas do paciente. Não é só nome de doença. Sintomas de doença. Entendeu? E, por exemplo, uma doença tem muita causa e causa para muita doença, entendeu? Essa é beleza do Ayurveda. Temos que verificar qual é o significado, causa da doença, depois temos que verificar sintomas. Eu tenho endometriose, por exemplo, o paciente fala muitas vezes, mas você tem que não dar muita concentração, muita atenção sobre nome de doença. Temos que dar atenção sobre sintomas da doença. Depois de saber sintomas, você vai verificar do sintoma qual a dosha anormal ou perturbação de qual dosha, no caso de cada paciente. E depois, terceira,
Aushada. Segundo a Ayurveda, Aushada significa não só remédio ou tratamento, também inclusive dieta, ahar, entendeu? Aushada significa aqui rotina, dinacharya, ahara e remédio ou erva, qualquer você quer aconselha para paciente. Então, esses três tipos de principais de Ayurveda muito importante para a pessoa quem gostaria de ter sucesso com tratamento da paciente na sua sala, na seu atendimento. Entendeu? Muito importante. E no Brasil eu já observei que essa falta de essas três principais de Ayurveda no curso. Muito importante. Depois de ganhar esse conhecimento, muito fácil para você verificar e tratar qual remédio. Por exemplo, temos muitos remédios, muitas ervas no Ayurveda, mas para sua paciente, qual erva? Certo, nessa condição, você tem que saber. Amalaki, Trifala, Guduchi, Otricatu, qual? Todas as coisas dependem sobre a causa da doença, depois de sintomas e depois de tratamento. Por exemplo, 10 pacientes têm enxaqueca. Essa é enxaqueca, a dor de cabeça, desde muitos anos. 10 pacientes. Por exemplo, não podemos dar mesmo remédio para 10 pacientes, porque causa da enxaqueca na cada paciente é sempre diferente. Por exemplo, a primeiro paciente não tem causa, mas ele tem hábito de segurar cocô, xixi, poo. O que você vai fazer? Você tem que só dar conselho, você tem que não segurar cocô, xixi, poo desde manhã. Não precisa de remédio. Fácil. A segunda paciente tem hábito de nadar para muitas horas, muito tempo no água, cada dia. Você tem que falar que reduzir seu hábito de nadar, ele vai melhorar com tratamento. Terceira paciente tem problema com sistema digestivo, como chama ajirna. Como chama ajirna no português? Indigestão. Indigestão. Então, você tem que fazer amapachana e vai curar. Entendeu? Por isso, temos que saber qual é a causa, importância de causa, porque a Ayurveda é bem diferente do outro sistema de medicina no mundo. Sem saber causa, não temos que dar tratamento. Às vezes, no emergência, é outra coisa. Mas para doença crônica, temos que sempre buscar, verificar a causa da doença. E no esse curso, como mentoria, eu vou ensinar como temos que pensar primeiro no consulta. Entendeu? Como nosso pensamento temos que pensar e qual direção temos que seguir na nossa consulta. Por exemplo, a Ayurveda indicado Langana, Dipana, Pachan, 3 terapias. Mas como temos que saber qual paciente a Langana indicado, qual Dipana, qual Pachana? E
depois de começar Dipan ou Langana para uma paciente, quando temos que parar Langana? Se não temos para Langana, a paciente vai mais pior do que antes do tratamento. Então, temos que saber esse conhecimento básico, muito básico, principais de Ayurveda. Se você sabe como verificar a causa da doença, e sintomas, muito fácil para vocês dar tratamento. E segundo mim, que nada é difícil até você não tentar de novo. Se você não tentando, todo mundo é difícil para você. E não temos que ler Samhita ou livro de Ayurveda sábado e domingo. Temos que ler todos os dias. Entendeu? Gaurav, deixa eu só fazer um comentário aqui importante, tá? Isso que ele está falando, gente, sobre reto, né, sobre identificar a causa, é uma das coisas que a gente tem estudado muito, né? Ele deu até um curso sobre reto, né, as causas das doenças, né, e como identificar. E isso é um ponto crucial no tratamento, tá? Muitas vezes, o que a gente vê é que os terapeutas, isso eu falo por minha experiência também, quando me formei e tal, a gente já queria saber qual é a erva boa para tratar de determinado caso, né? E assim, um princípio fundamental do Ayurveda é identificar a causa e eliminar a causa, tá? O princípio do tratamento fundamental, você precisa identificar a causa ou as causas e eliminar essa causa. Depois que você elimina a causa, muitas vezes a doença por si só ela pode ir embora, tá? E aí, além disso, se ela não vai embora, você precisa dar o tratamento que é oposto à causa em termos de atributos, tá? Entender o atributo da doença e dar o tratamento oposto, tá? Algumas pessoas perguntaram outras coisas aqui. O Adriano perguntou: essa falta de preparação correta do Ayurveda é só no Ocidente? No Ocidente é só no Brasil? Olha, isso varia, né? Não tenho muita ideia assim, né, de como o Ayurveda ele é ensinado em outros locais, mas assim, pelo que o Dr. Não, Gaurav... é falta de preparação de Ayurveda no curso ou para terapeuta ayurvédica, profissionais de Ayurveda no outro país também. Entendeu? Não só no Brasil, mas brasileiros têm ah, brasileiros têm grande conhecimento de Ayurveda do outro país. Então Entendeu? ele tá dizendo que a gente aqui tem mais conhecimento do que É mais conhecimento. em Sim. outros países, tá? Ô, gente, se puderem, abram a câmera de vocês aí, né? Para não ficar uma coisa assim, como se a gente estivesse falando só com nomes, tá? Por exemplo, no outro país, maioria das vezes, eu já visitei mais ou menos 10 países. Eu já observei que terapeuta ayurvédica ou médicos que praticando Ayurveda no outro país, eles só sabem como fazer a terapia corporal, Abhyanga, Shirodhara e bastilocais, entendeu? Essa não é só Ayurveda. Isso, tá vendo só? Isso que eu falei, né? Muitas pessoas fazem um curso de terapeuta, um curso extenso, e acabam fazendo só procedimentos, né? Vocês viram que ele falou também anteriormente, né? Sobre Langana, Dipana, Pachana, né? Relembrando, para quem não se lembra, Langana é a terapia que promove leveza no corpo, Dipana, terapia que promove o Agni, e Pachana é aquela que digere ama, né? Então, esses três aspectos são fundamentais no início de todas as doenças que a gente for tratar, tá? Então, isso é uma coisa também muito importante, que ele coloca muita atenção, tá? Que é o início, esse início, identificar a causa, eliminar a causa, tratamento de Langana apropriado, de Pana, Pachana feito de forma apropriada, com as melhores ervas e compostos para aquela pessoa. Isso é muito importante, tá?
A Séries colocou aqui, ó, tenho muita insegurança em casos de cuidados paliativos com doenças crônicas, câncer, Parkinson, Alzheimer, tá? Eu acho que o Gaurav até falou sobre isso, né, anteriormente, né? É importante a gente entender, conhecer, né, se aprofundar para que a gente, enfim, possa dar a melhor ajuda para esses pacientes. E de câncer também, tá? Eu tenho pacientes com câncer onde a gente pode ter um resultado muito positivo na ajuda, principalmente, dos efeitos da quimioterapia, tá? Onde o Ayurveda, assim, a minha experiência é que a gente pode ajudar muito, muito. As pessoas têm vômito, têm diarreia, tem uma série de quadros que são derivados da quimioterapia que a gente tem uma capacidade muito, muito grande de ajudar, tá? Só esse mês agora eu atendi 3 pacientes com câncer com esses sintomas da quimioterapia e que a gente teve resultados que eles não acharam em nenhum outro lugar. Os médicos dão remédios que são alopáticos e, enfim, acabam até não ajudando ou piorando, né? Esses omeprazol, esses outros remédios, né? Para indigestão e por aí vai, que muitas vezes não são tão eficientes quanto fitoterápicos, tá? A Fabiana colocou aqui que entendeu, né, o que o Dr. Gaurav falou, né? É, o Adriano colocou o foco é entender o funcionamento do fogo digestivo. Aí a Rosa colocou uma coisa bem importante, ó. Se ficarmos restritos a doenças, ervas, reproduziremos o mesmo modelo da medicina moderna. Exatamente, o Ayurveda é bem diferente, tá? A medicina moderna, qual é o seu intuito? Ela vai ver o indivíduo com sintomas, vai dar um remédio para os sintomas e não está nem aí para entender a causa, né? Você vai no médico que está com problema de coração, ele vai lá e vai te dar um remédio para hipertensão, ou seja, qual for o problema. A mesma coisa com algum tipo de indigestão. Você vai lá, toma lá, né, o omeprazol, toma esses outros remédios e não identifica a causa e não elimina a causa. Então, de fato, você não tem uma cura efetiva. E o trabalho do Ayurveda é justamente buscar a cura, tá? Ok? Ô, Adriano, o Gaurav já falou a respeito dessas doenças também, tá? Ele falou anteriormente aí, tá? Então, gente, eu vou passar aqui, para a gente não se estender muito, deixa eu falar um pouquinho sobre a mentoria, tá? Vamos lá. Então, como é essa mentoria, tá? Então, essa mentoria é justamente para a gente começar a entender como funciona o processo de diagnóstico e tratamento, né? A gente vai, o Dr. Gaurav ele que vai coordenar essas aulas ao vivo, que são semanais, tá? E mostrando cada ponto fundamental no diagnóstico, né, e no tratamento, fazendo a correlação com os samhitas, com esses textos antigos, para que vocês possam começar a entender como que isso é feito, tá? E como é que funciona esse programa que a gente está propondo, tá? Então, a gente tem as aulas ao vivo, que acontecem às terças, de 7 às 8, pelo Zoom, tá? Onde os alunos vão trazer os casos dos seus pacientes e vamos discutir na aula. Vai ser um caso por aula, tá? Para que a gente consiga aprofundar. Os outros casos trazidos pelos alunos serão também orientados. Aí eu e o Dr. Gaurav vamos ajudar vocês, tá? Eu também vou falar um pouco e o Dr. Gaurav também. O WhatsApp será contínuo, tá? A gente também vai focar, né,
na utilização desses samhitas, né? A gente vai disponibilizar alguns textos, o Madhavanidana, que é o principal texto do diagnóstico clínico, o Ashtanga Hridaya, e provavelmente outros também que a gente tenha em PDF, tá? E um outro ponto interessante, tá? É o estímulo para que os alunos desenvolvam artigos para o estudo pessoal e para o estudo também dos amigos, né? E, enfim, e também isso acaba sendo até uma forma interessante da gente estar explicando, né, a visão do Ayurveda para as outras pessoas, né, de como você trata determinada doença, né, ou um estudo de um caso de um paciente que você tratou, tá? Com os princípios do Ayurveda, pode fazer a correlação com os textos, e isso vai ajudando a gente a fixar a matéria na nossa mente, tá? Bom, aqui uma breve apresentação, né? O Dr. Gaurav, né? Você já sabe, ele é bacharelado, né? Ele fez o curso de medicina na Universidade Maharashtra, em Pune. A sua família é a quinta geração de médicos, ou seja, o pai dele, o avô, bisavô, tataravô, todos eles têm uma experiência. Ele viaja o mundo todo, tá? Também, e atende na sua clínica, que fica em Panvel, ali em Mumbai, onde eu estive também. E também, o seu avô, ele foi médico do Mahatma Gandhi, tá? Eu sou terapeuta, né? Tenho formação aqui no Brasil pela Escola de Yoga Brahma Vidyalaya, dei aula também na escola, dei formações aqui em Brasília e fiz alguns outros cursos, algumas formações e desde então tenho organizado os cursos do Dr. Gaurav aqui no Brasil, tá? E os cursos online também. Como é que funciona o programa, né? Esse investimento, R$ 900 à vista, tá? A pessoa faz tudo na forma do Pix, tá? Ou em 3 vezes de 350, no Pix programado também, tá? Ou então, a gente hoje, somente hoje, está dando uma oportunidade para o grupo que está aqui assistindo a aula, que é fazer um mês, pagar a mensalidade só, aí você vai pagar R$ 360, tá? Se você quiser fazer outro mês também, 360, né? Então, ou seja, a vista tem um desconto muito grande, né? O parcelado também é mais barato, tá? E o mensal até amanhã só, somente até amanhã que a gente está fazendo digamos, essa promoção, não gosto de usar esse termo, tá? Mas para o grupo aqui que quiser fazer um mês, o primeiro mês, pode se inscrever aí, tá? Mas é só até amanhã. As datas, tá? Vão ser janeiro, fevereiro e eu coloquei mensal, é março, tá? Desculpa, tá errado ali. Mas é janeiro, fevereiro e março, tá? E os períodos, tá? De um mês vão corresponder de janeiro, né? De 2 até 23. Fevereiro, como tem 3 terças-feiras, a gente vai considerar o mês de janeiro, dia 30 até o dia 27, tá? E março, do dia 5 até o dia 26, só para uma questão de organização e pagamentos, tá? Então, essa é uma frase do Ashtanga Hridaya, né? Só com a prática constante que a gente vai solidificando aí o conhecimento, tá? E é isso. Muito grato aí a participação de todos, tá? Se você, doutor Gaurav, se quiser falar mais alguma coisa, e vocês também, se quiserem perguntar. Objetivo de curso, objetivo de mentoria, melhorar sua atendimento, sua consulta com sucesso e também aumentar sua confiança com seu conhecimento do Samhita. Entenderam? Se uma hora por semana, pergunta, tá? A Amanda perguntou 1 hora por semana, como eu falei, acho que fizeram perguntas, eu fui respondendo ao longo
do que eu falei agora, né? Mas vai ser 1 hora por semana, tá? A Séries perguntou se vai ser como as mentorias que eu faço. Eu também tenho esse trabalho desde antes da pandemia, tá? Vai ser um pouco mais profundo, porque aí vai ser a visão do Vaidya, do Dr. Gaurav, tá? Eu sou metido a Vaidya, não sou Vaidya, sou terapeuta ayurvédico. Então, inicialmente, são 3 meses, tá? R$ 900 o pagamento à vista, 350 o pagamento no Pix parcelado, e esse para o grupo até amanhã a gente está dando a possibilidade de fazer um mês, R$ 360. Tem que fazer a inscrição até amanhã para fazer um mês só. A gente está abrindo só essa exceção, tá? Acho que respondi. Quanto tempo vai Mais ficar alguma pergunta? Quanto tempo vai ficar disponível? Vai ficar disponível, assim, não tem limite de tempo, não. Como as mentorias que eu faço, os cursos que eu faço, a gente faz grupos no WhatsApp e disponibiliza lá e fica lá, tá? Não tem muito esse limite assim, não, tá? Mais perguntas? Apareçam aí, gente, mostrem a carinha de vocês. Oi, vou perguntar aqui. Por As favor. aulas, se algum dia não puder participar da aula ao vivo, as aulas ficam gravadas também, é isso? Exatamente, elas vão ficar gravadas e eu vou sempre disponibilizar lá no grupo, tá? Então, se vocês não puderem assistir, vocês podem reassistir as gravações sempre que precisarem, tá? Além disso, os outros pacientes que forem enviados lá para o grupo, porque, enfim, a gente não vai conseguir, o Dr. Gaurav não vai conseguir ver todos os pacientes, né? Porque a ideia é a gente aprofundar em um paciente por aula, fazendo a conexão com os Samhitas, tá? Então, esses outros pacientes também que a ficha for enviada lá para o grupo, a gente também vai orientar. O Dr. Gaurav vai falar e eu vou falar também, tá? Ô, Mário, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Opa! Sim. Duas perguntas, não uma. Dois. Doutor Gaurav, o paciente que a gente vai apresentar, ele vai participar da aula também? Não, Não. não. Só o questionário. Aluno vai trazer todas caso no de Itália, e se precisa mais informações, eu vou falar para aluno que precisa essa tipo de mais informações. Ok, obrigado. Então, a gente vai mandar uma ficha, tá, para vocês preencherem com os detalhes importantes, fundamentais, para o Dr. Gaurav analisar essa ficha, tá? Se caso necessite de alguma outra informação, ele vai perguntar. Então, quem for fazer, procurem se atentar a todas as informações, aos detalhes das informações, porque isso é muito importante. Quem já fez a mentoria comigo sabe como é também. E com o Gaurav vai ser até mais profundo isso, tá? Mais perguntas? Entendeu? Hã? Quero ver o pessoal que está descabelado aí, que não quer mostrar a cara. Ó, Séries. Apareçam aí, gente. A gente já está no online, que é totalmente impessoal, né? Vamos, apareçam aí, pelo menos para a gente ver a carinha de Pois vocês. é, eu não estava mostrando a cara porque eu estou descabelada, mas tudo Ah, bem. besteira. Achei ótimo. Pena que a minha internet está fraca, porque aqui é zona rural e caiu várias vezes, entendeu? Mas depois a gente pode conversar em box um pouquinho mais. Tá. Achei fantástico, que bom ver o doutor Gaurav. Um abraço grande, saudades. Que bom ver você Vai ser também. maravilhosa. Conhecendo você e conhecendo ele, eu tenho certeza que vai ser uma mentoria fantástica. Que bom. A aula vai ficar gravada, tá, Séries? Se você quiser depois dar uma olhada aí, tá? Tem alguns detalhes, Oba! tá?
Perfeito, ótimo. A Sônia perguntou uma coisa importante aqui, ó. Muitos terapeutas ficam sem saber como elaborar uma anamnese. Vocês vão orientar exatamente, tá? Isso vai ser, primeiro, a ficha que a gente vai mandar para vocês, ela já vai vir com os pontos fundamentais que vocês precisam preencher, tá? E, além disso, com as aulas ao vivo, o doutor Gorá vai mostrando para que a gente possa ir entendendo passo a passo o que é uma anamnese feita de forma adequada, tá? Ótimo. Tá bom? Mais perguntas? Ah, Mário, eu gostei de uma coisa, que o Dr. Gauravi fala português. Muito Obrigado. Isso legal. é maravilhoso, isso. Ah, a interação fica bem melhor, né? Eu entendo um pouquinho de inglês, mas riscando, assim, não muito. E aí fica bem mais leve a aula, né? Quando tu consegue compreender ou interagir. Eu achei fantástico isso. Muito bom, né? Ele está estudando já há muitos anos aí o português, né? E está, assim, praticamente um cidadão brasileiro, né? Ele tem vindo, desde 2016, ele vem para o Brasil uma vez por ano, e, além disso, ele estuda, né? Então, olha só que privilégio que a gente tem, né? Porque, né, se fosse do inglês, aí traduzir para o português, hoje é muito mais fácil. Obviamente que tem algumas palavras que às vezes a gente não entende, mas não tem problema que a gente explica, eu explico e tal, né? Já estou bem acostumado, ele pode falar em inglês, eu traduzo se houver essa necessidade, né? Termos em sânscrito também eu posso ajudar bastante com relação a isso, tá? E, enfim, então essa comunicação ela vai ser muito mais fácil, tá? E rápida, porque a tradução ela exige um tempo que é dobrado. Enquanto a gente Sim. tem um professor que está falando já em português, o tempo é um só, não são dois, Sim. tá? Nessa mentoria, você vai ler muita coisa. Ah, Eu vou fazer para você, tem que ler muita coisa durante a mentoria. mas isso é fantástico, eu adoro ler. Bastante conteúdo para estudarmos. Maravilhoso. Tá Sim. certo. Obrigada. Doutor Gal... Bom dia, doutor Gauravi, Mário. Tudo bem? Tudo bom, Rosa? Bom, então, gente, super animada aqui para fazer isso, hein? Esse programa com vocês. Muito bacana. Doutor Gauravi, seu português está impecável. De um ano para cá, preciso dizer que a evolução foi impressionante. Muito obrigado. Eu sou aluno do Duolingo. Ah, Cada então dia, funciona. Nossa, cada dia 10 minutos de praticar de português desde os últimos 3 anos. puxa, muito Só bom. 10 minutos. Persistência, né? Sim. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque uma hora passa voando, né? E aí eu acho que as pessoas vão trazer muitos casos, né? E aí como que a gente vai fazer como vocês vão fazer esse acompanhamento? Porque a gente vai colocar no WhatsApp, eu não sei se eu entendi bem, e vocês vão responder por lá também todos aqueles casos que não forem levantados naqueles determinados dias, são só nas terças-feiras, não é isso que vai acontecer? Não, então, como eu falei, né? Essa aula ao vivo, ela vai ser um caso só por aula, tá? Porque a gente quer aprofundar. O doutor Gorai vai fazer justamente esse olhar mais delicado sobre cada ponto importante, do diagnóstico e do tratamento, tá? E o grupo do WhatsApp, ele vai ser um grupo livre. Então, qual que é a ideia? Que os casos que vocês trouxerem sejam respondidos, que a gente oriente eles, tá? Não dessa forma, mas de uma forma mais rápida, escrevendo ali, né? Falando, olha, esse caso aqui tem essa causa, essas causas, né? A gente precisa fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? Então, vai ser uma orientação e a gente vai estar respondendo ali as dúvidas também desses casos que a gente vai estar
orientando no WhatsApp, entende? Ou seja, a ideia é que todos os casos que a gente esteja ali na mentoria sejam respondidos, Então tá bem, tá bem. Eu tá? acho que vai ter mais casos do que o tempo que a gente vai ter. Não, vai ter. E o grupo é limitado a 15 pessoas, tá? Ah, tá. Justamente que a Ah, ideia tá. não é ter Então, isso uma é turma super importante. de 100 alunos para ficar uma coisa Ah, abarrotada, então. não. Exatamente. São, Não, tá bem. Era exatamente sobre isso que eu queria saber. tá? São só 15 vagas. Então tá certo. Isso, muito importante. Combinado. E com certeza, depois dessa mentoria, vocês vão ter uma coragem para tomar decisões, certamente, na seu atendimento e também aumentar sua confiança e pensamento, como temos que pensar sobre cada paciente, porque cada paciente é uma paciente individual segundo a Ayurveda, entendeu? Uhum. Exatamente. É. Ok? Combinado. Obrigada, viu? De nada. É. Mais alguma pergunta, gente? Nenhuma dúvida? Ou perguntem agora ou calem-se para sempre. Onde todas as pessoas moram? Qual parte do Brasil? Eu sou de Brasília. Brasília. E Patrícia? Amanda está Ana Lúcia? Amanda da É no Bahia. BH. E Tânia? Eu sou de Curitiba. Curitiba? Tânia. Tá. Até E de Taubaté, São Paulo. São Paulo? Sim. E Sabrina? Vinhedo, interior de São Paulo. Ah. Júlia? Eu tô morando no Rio, mas sou de São Paulo. Moro no Rio de Ah. Janeiro. Sim, eu sei no Brasil. Brasília e Manuela? Oi, desculpa a minha participação. Eu estou no carro. Eu moro no Onde interior você de São está? Paulo, Monteiro Lobato. Tá. E Bia? Bia e André, Amanda e Ceres. Amanda respondeu aqui, ela mora na Bahia. Bahia, tá. Sim. Posso fazer uma pergunta, aproveitando? Você falou que teria promoção para participar nesse mês, né, até amanhã, aí o primeiro mês. Aí, se depois quiser continuar, ficaria o montante do parcelado, é isso? Podemos conversar a respeito. Mas pode ser sim. Tá, você me mandou o contato, acho, por escrito, né, o seu Isso. telefone? Tá, então eu Isso. vou entrar em contato contigo depois. E Tá quero bom. agradecer, então, eu vou sair, que estou aqui, vai cair o sinal, e aí a gente fica em contato, que eu fiquei animada de participar. Ok, Manuela. Seja Bom, bem-vinda. Seja bem-vinda. obrigada. Namastê. Namastê. Eu vou visitar Brasil no abril e maio, essa próxima ano que vem. Então é isso, gente. Bom, obrigado aí pela participação de todos e nos vemos aí. Namastê. Nos vemos em breve. Qualquer coisa, é só me chamar lá no Zap, tá? Namastê. Namastê. Tchau, tchau. Obrigada.